Bom dia aos ouvintes da Campo Maior, bom dia aos servidores públicos, bom dia Bandeira, Pedro Ivo. Este é o programa Sindicato em Destaque, que também está sendo retransmitido pela FM São Miguel, né? Agora são 11 horas e 32 minutos, hoje dia 28 de maio, aliás, hoje dia 28 de julho de 2018, eu, Águida Maria, hoje estou apresentando o programa. Teremos assuntos todos de importância e de interesse do servidor, né? Eu não vou ler manchetes, eu vou começar logo direto nos assuntos, e você aí, servidor que está ouvindo, continue escutando, porque com certeza todos os assuntos vai ser do seu interesse. Porque a categoria do serviço público é toda interligada nos interesses. Se afeta um servidor, afeta a todos os servidores. E afeta a todo o serviço público. E eu vou começar hoje pelas ameaças de demissão que eu fiquei sabendo que alguns servidores receberam. E quando alguém vem me falam lá no Facebook, lá no meu WhatsApp, lá no privado, né? Alguma pessoa temerosa sobre esse assunto, eu digo para ela não se preocupar. Porque um servidor público concursado, né, só poderá pensar em demitir, abrir um processo administrativo para analisar se pode demiti-lo, só no caso de não haver na prefeitura nenhum servidor prestando serviço, ou seja, nenhum contratado temporário. Não é o caso do Quixeramobim, né? Porque no Quixeramobim, até o último relatório do TCE, havia 3.417 agentes públicos contratados, ou seja, 3.417 empregos, né, contratados, ou seja, prestador de serviço, para 2.098 concursados, né, aqui bem mais que quase o dobro. Então, e também havia 573 comissionados. Então, para a prefeitura considerar a hipótese de demitir um concursado, precisava que ela não tivesse nenhum prestador de serviço e nenhum cargo comissionado. No caso aqui, somando 3.417 mais 573, aqui dá praticamente 4.000. Então, você que é servidor público concursado na prefeitura de Quixeramobim, ainda tem 4.000 pessoas para ser demitidas na sua frente. Então, você não precisa ter medo, não. Até porque, nesse quadro funcional aqui, a prefeitura de Quixeramobim, pelo seu tamanho, pela dimensão e a quantidade de serviço que ela precisa prestar, não é? Esses 2.098 servidores aqui, eles não dão conta de atender às demandas do município. Então, precisa sim ainda de prestador de serviço, né? Mesmo que não seja essa quantidade tão exorbitante, não é, que temos hoje, mas ainda assim eles são necessários. Então, essa conversa de demitir servidor concursado, que eu ouvi da própria boca do secretário de Finanças, o senhor Edson Facó, eu escutei ele dizendo isso, e ele diz, mas ele não diz na minha frente, né? Ele diz na rádio, eu escutei na rádio. Na minha frente ele não diz, porque se ele disser, ou na frente de qualquer pessoa do Sindicec, a gente derruba o argumento dele na hora, né? Ele só diz por aí, aonde o servidor possa ouvir e ficar com medo. Mas você que é servidor concursado, não precisa ter medo não, tá? O seu cargo, o seu emprego não corre perigo. E quanto aos prestadores de serviço, eles também são necessários em um bom número, né? Mesmo que não seja esse número exorbitante aqui, só o que a gente exige, o sindicato sempre pediu, tanto ao Ministério Público como à Prefeitura, é que
que tenha critérios, né, para contratar o prestador de serviço e respeitar a seleção que é feita, né? Mas mesmo assim, eles continuam ameaçando e não tem fundamento uma ameaça dessa. Se você ouvir qualquer pessoa da administração lhe ameaçar, vier querer lhe ameaçar com demissão por conta das irresponsabilidades do prefeito, porque quem tem a obrigação de cumprir a lei de responsabilidade fiscal é o prefeito. Quem descumpriu foi o prefeito. Então, não pode ser o servidor penalizado por isso, não. Aí o prefeito descumpre a lei, aí depois vai querer ameaçar o servidor, porque ele descumpriu a lei. Não é bem assim que se esfola um bode, viu, servidor? Fique quieto, certo? Nós estamos atentos para que nenhum servidor concursado seja prejudicado nesse caso. Bom, ainda falando, pegando aqui o gancho das demissões, né? Já falei sobre o relatório do TCE, que fala dos servidores, tanto prestadores de serviço como comissionados, certo? Ó, são 2.098 servidores concursados, são 3.417 prestadores de serviço, 573 comissionados, né? Então, é muita gente. Aí o servidor concursado não precisa temer isso. Isso foi o relatório do TCE. Com base nesse relatório e tudo mais que está escrito nesse relatório, que eu só citei aqui uma parte, que o relatório são 19 ou 17 páginas, é bem grande. Com base nesse relatório, tem a recomendação número 4 do Ministério Público, que orienta o prefeito, dá umas orientações ao prefeito para que ele bote ordem nessa folha de pagamento aqui, né? Que estava ultrapassando, estava em 66% aqui nesse caso. Então, as recomendações era demitir prestadores de serviço. Presta atenção! Quem foi que o Ministério Público recomendou? Demitir prestador de serviço e demitir cargos comissionados. Aqui não falava em demissão de efetivo. E mesmo demitir prestador de serviço usando os critérios adequados para não prejudicar o serviço público. Porque aqui, ó, com 3.417, com certeza não precisava, né, tirar todo mundo. Mas o prefeito, por conta dessa recomendação, a assinatura do TAC, que estava prevista para o dia 5 de junho e aconteceu no dia 7 de junho, por conta disso o TAC não pôde ser assinado do modo como estava. Lá no TAC, mandava chamar os 240, cerca de 240 servidores aprovados no último concurso de 2014. Também mandava ele realizar um novo concurso, né, abrir vagas, organizar e realizar um novo concurso, num prazo de 9 meses depois da assinatura do TAC. Por conta desse relatório do TCE, o TAC não poderia ser assinado nos termos que estavam. O que aconteceu? Naquele dia, no dia 7 de junho, foi dado à prefeitura um prazo para ela estudar, se adequar, né, na lei de responsabilidade fiscal, de acordo com a recomendação, e um prazo de 40 dias, né, para ela apresentar um projeto de trabalho de adequação. Ok. A prefeitura fez isso, né, apresentou um projeto aqui de adequação, que foi o decreto número 4.457, que foi publicado no dia 29 de junho de 2018, certo? Aqui a data, a gente recebeu isso depois, mas aqui a data dele é do dia 29 de junho.
onde o prefeito manda exonerar os cargos comissionados e os cargos de prestação de serviço e depois recontratar apenas o que for necessário. Bom, isto está escrito aqui nesse decreto e o decreto é o que vale. Por quê? Porque está escrito e o que vale para a lei e para nós também é o que está no papel. Aí dizem por aí que não foi bem assim do jeito que está posto que aconteceu, mas nós não temos nada com isso. Porque está posto aqui, para nós é o que vale, certo? Então, de acordo com esse decreto, o prefeito tomou as providências, né, que o Ministério Público recomendou. De acordo com esse decreto, essa folha de pagamento já diminuiu bastante, né? A gente teve avaliando aqui, ela deve estar em bem menos de 48% dos recursos da prefeitura, que é o valor ideal para ela estar, o valor máximo ideal para ela estar é 48%. Então, de acordo com aqui, as nossas preliminares aqui, a folha de pagamento hoje, se esse decreto tiver sido cumprido, ela vai estar menos do que 48%. Nós fomos lá no Ministério Público, conversamos com o doutor Vicente, conversamos também com a doutora Raquel, e ele tinha saído de férias, né, e voltou semana passada. Terça-feira a gente esteve lá conversando com ele. Ele falou que não leu ainda e nem estudou ainda o decreto do prefeito, porque o decreto chegou para ele no dia que ele estava saindo de férias. Então, no dia ele voltou, mas disse que por toda esta semana iria analisar toda a situação do município e marcaria a audiência do TAC para toda a próxima semana, certo? Iria fazer o possível para marcar a audiência do TAC por toda a próxima semana. Isso porque no dia que aconteceu a primeira audiência, que foi no dia 7 de junho, já ficou automaticamente marcada a audiência para o dia 17. Mas no dia 17, o promotor não estava aqui, ele estava de férias. Então agora ele voltou e disse que vai fazer o possível para que a audiência do TAC aconteça na próxima semana. É claro que também isso vai depender também da disponibilidade da juíza e da outra promotora, não é? Porque tem que estar eles três juntos nessa audiência. E também o prefeito municipal é convocado para a audiência, né? Ok. Bom, com essas notícias boas, segundo esse decreto, né, que já diminuiu o percentual da folha, né, se tiver realmente sido cumprido, já podemos pensar, né, em concretizar as greves que estavam previstas, né, porque tinha duas categorias em estado de greve. Os motoristas da saúde, que inclusive já tinham cumprido o seu indicativo de greve, né, às 72 horas, mas foi suspensa por conta dessa recomendação do Ministério Público, né? O nosso assessor jurídico não achou prudente, com esta recomendação, né, e com o relatório do TCE, fazer uma greve, né, nas condições que aquela estavam. Aguardemos. Então, agora, depois desse decreto e depois desse decreto, os motoristas fizeram outra assembleia e decidiram esperar o TAC no dia 17, né? E fizeram outra assembleia, que não aconteceu a audiência do TAC. Eles fizeram uma outra assembleia no dia 25, quarta-feira, na última quarta-feira, e decidiram continuar em estado de mobilização permanente. Ou seja, o estado de mobilização permanente quer dizer que eles podem ser chamados a qualquer momento, certo? Eles podem ser chamados, não, eles podem se reunir a qualquer momento, porque quando eles quiserem se reunir, são eles quem decidem, né? O sindicato apoia. E
decretar a greve dele, porque eles continuam em estado de greve. Como eles já decretaram o estado de greve e decidiram no estado de greve permanecer em estado de mobilização, o estado de greve continua, né? Aí, se quiserem entrar em greve, decidirem, ok? Mas por enquanto eles estão aguardando que a administração cumpra algumas promessas que foram feitas em negociação quando se esteve reunido o Sindicec e uma representação dos motoristas, né? Mas tem uma outra categoria em estado de greve, que são os agentes de endemias, né? Os agentes de endemias estão há mais de um mês em estado de greve. Aliás, estão há um mês. O estado de greve deles foi decretado no dia 29 de junho. Só que por conta da situação que eu já falei, né, das recomendações do Ministério Público e os relatórios do TCE, eles também preferiram marcar a sua nova assembleia para depois do TAC. Então eles decidiram dia 3 de agosto. Próxima sexta-feira, dia 3 de agosto, é a nova assembleia dos agentes de endemias, que fará avaliação do estado de greve deles. Nesse dia, eles podem decidir continuar em estado de greve ou decretar o indicativo de greve, né? O indicativo de greve, a gente sabe, se ele acontecer no próximo dia 3, são 72 horas para a greve propriamente dita, né? O indicativo já é a greve, apenas tem um prazo legal de 72 horas para que a administração tome providências a respeito do serviço, né, de repor de algum modo, se for o caso, o serviço que aquele servidor que entraria em greve iria fazer, né? No caso dos agentes de endemias, eles já estão em estado de greve há um mês e no próximo dia 3 se reunirão em assembleia, né, no auditório do Sindicec, às 8 horas da manhã, em primeira convocação, e às 8h30, observando os presentes, né, a quantidade de servidores presentes. Mas, pelo que se conversa, né, com os meninos, nos bastidores, existe, né, a forte indicação de que realmente eles estarão em greve nos primeiros dias eles decretarão o indicativo de greve no próximo dia 3. A gente aguarda, a gente espera, a gente inclusive fala assim, para a população, porque o servidor público, ele está ali para prestar um serviço, né? Se o servidor entra em greve, vai prejudicar aquele serviço prestado por ele. É lógico, quem está em greve não trabalha, então não vai prestar o serviço que deveria. Mas a culpa, certo, de o servidor precisar tomar essa medida radical e entrar em greve, sempre cabe ao administrador público, ou seja, no caso dos agentes de endemias, cabe ao prefeito. Porque esses meninos estão, desde o início do ano de 2017, pedindo o seu fardamento, que é legal eles terem, é obrigatório usar o fardamento e a prefeitura tem que dar. A prefeitura não dá. Está enrolando desde o início de 2017. Na última vez que a gente esteve reunido com a secretária, Ana Flávia, que foi ainda no mês de maio, foi antes foi quando eles decidiram convocar a Assembleia, né, para decretar a greve. Eles mostraram toda a organização da licitação, disseram que já estava licitado. A gente foi na licitação, não estava licitado e até hoje não está licitado. O fardamento, o protetor solar, a escada, a lanterna. Então, quando você vê um agente de endemia chegar na sua casa, antes deles entrarem em greve, né? Na sua casa, com roupa comum, né? Sem aquela bota adequada que eles têm que usar, sem uma escada para subir, olhar
e olhar a sua caixa d'água. Sem uma lanterna, né? Se a sua caixa d'água der para ele subir sem escada, ele usar o celular dele ou o seu para clarear dentro da sua caixa d'água, a lanterna do celular. Isso é porque a administração não fornece esses equipamentos, certo? E também, os agentes de endemias, como eles se deslocam pelo município inteiro, e o dia inteiro, e todos os dias, eles têm direito a uma ajuda de custo para combustível. E eles não estão recebendo essa ajuda de custo desde janeiro de 2017. E já se negociou, já se arrumou meios de eles receberem essa ajuda de custo, e eles não estão recebendo desde o ano passado. Então também estão reivindicando isso. Tudo que eles estão reivindicando é de fato e de direito, obrigação da prefeitura dar, né? E também tem uma pequena irregularidade lá na insalubridade dos agentes de endemias que precisa ser arrumada. E como a prefeitura não arruma, como a gente já foi arriba, foi abaixo, e fez reunião, e pediu, e deu sugestão, e deu prazo, e eles deram prazo, e não fizeram nada, e não cumpriram nenhum prazo, eles vão entrar em greve. É o único jeito. A greve só acontece quando as possibilidades de diálogo terminam. Que isso fique bem claro, né? Não tem perigo nenhum, né, eles entrarem em greve no momento, por conta do decreto aqui do prefeito, que, posto aqui no papel, regulariza a folha de pagamento. Então, já se pode sim entrar em greve, já se pode sim reivindicar direitos nos salários e tudo mais, né? Outra coisa importante, né? Os aprovados no concurso de 2014, que ainda não entraram com mandado de segurança, ainda podem fazer isso. Se você conhece alguém, ou se você é um desses que ainda não fez, ainda tem tempo. A Procuradoria-Geral do Estado, aliás, a Defensoria, né, marcou ontem, deu prioridade aos concursados, aos aprovados ontem, para agendar o atendimento. Mas quem não agendou ainda o seu, quem ainda não teve essa oportunidade, ou você pode entrar com o seu mandado com um advogado particular, ou se você quiser usar a Defensoria Pública, na próxima sexta-feira tem agendamento de novo, certo? Agenda para você agendar o seu atendimento. De 8h30 da manhã até as 11 horas, o agendamento. Se você perder o prazo até o dia 6 de agosto, que é o prazo de vencimento do concurso, não tem problema, você ainda tem 120 dias para recorrer. Logicamente, a gente não aconselha você deixar o prazo vencer para você poder recorrer, né? A gente tem sempre em mente que a justiça não socorre aos que dormem, né? Então, se você quer o socorro da justiça, você acorde e vá logo. Mas caso você não tenha ido ainda, você conhece alguém que ainda não foi, pode ser que alguém nem esteja sabendo ou que decidiu ir agora, depois do dia 6 de agosto, você ainda tem 120 dias para recorrer, certo? E ainda pode marcar na Defensoria Pública, na próxima sexta-feira, vai de novo marcar atendimento, ok? Sobre também o FGTS, muitas pessoas entraram com processo no FGTS desde 2013 até hoje, né? Através do sindicato e do nosso advogado. Outras pessoas também entraram com processo com advogado particular, porque elas não são filiadas ao Sindicec, então, mas o que eu gostaria de dizer aqui sobre os processos do FGTS. Algumas pessoas, às vezes reclamam, a gente recebe reclamação, que a gente não está acompanhando os processos, que a gente não fala. Quando tem novidade para falar desses processos, a gente fala. Às vezes vem pedindo alguma coisa, complementação de documento, alguma coisa, vem, a gente chama a pessoa. A gente não precisa chamar todas as pessoas, a gente não precisa estar falando, porque são mais de 300 pessoas. Eu acho que já está, aliás, são mais de 400 pessoas, já está perto de 500 pessoas que entraram com esse processo.
E se você entrou com o processo e o seu ainda não veio, não saiu, não tem uma decisão, é porque a justiça demora mesmo para resolver essas coisas. Ó, para vocês terem uma ideia, desde 1991 até 1996, quando o sindicato ainda não tinha ficado inativo, né? Porque o sindicato ficou inativo, aliás, 94, o sindicato ficou inativo de 94 até 2004, foram 10 anos, né, de ostracismo, mas de 1991 até 1994, muitas pessoas deram entrada em processo por conta ainda para pedir reposição de salário e direitos negados nas administrações anteriores, de 91 para trás, né? Ou até a partir de 91, que isso era por conta de que ainda não tinha nem sindicato aqui no Quixeramobim de Servidores, que esse sindicato foi fundado em 91. Então, esses processos, para você ter uma ideia, que deram entrada em 1991, alguns foram pagos e outros foram terminar de pagar agora, em 2017. No início do ano de 2017, foi pago o último processo precatório que foi dado entrada em 1991. Aí você conte aí quantos anos esses processos passaram na justiça. A maioria deles foi pago entre os anos de 2013 e 2016, certo? Mas o último já foi pago agora em 2017. Aí você presta atenção, eles foram dados entrada